Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 20 de Abril e feliz Páscoa para todos vocês. Mas a melhor prenda já nos deu o Benfica ontem à noite. Não com o jogo que não foi o melhor jogo jogado, mas foi sim uma importante vitória. E é disso que a gente se tem que agarrar. Festejar e celebrar um grande domingo de Páscoa no primeiro lugar da classificação. Mas ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 20 de Abril e no dia 20 de Abril de 1950, há 75 anos atrás, nascia na cidade do Porto Humberto Manuel Jesus Coelho, mais conhecido no mundo do futebol como Humberto Coelho, um dos históricos capitães do Sport Lisboa e Benfica. Chegaria à cidade de Lisboa ainda muito jovem, na idade de júnior, e tornar-se-ia capitão dessa secção dos encarnados. Pela mão de Otto Glória, numa digressão sul-americana, estrear-se-ia no plantel sénior, e segundo reza a lenda, numa partida frente ao Santos de Pelé com Pelé em campo. A partida acabaria a 3-3, mas no entanto Humberto Coelho faria uma das grandes exibições de um dos rookies no Benfica. O mesmo jogou ao serviço do Glorioso durante 2 décadas, com uma pequena interrupção pelo meio, onde experimentou o campeonato francês e o americano. E o mesmo fez assim 510 jogos oficiais pelo Sport Lisboa e Benfica, tendo alcançado a mítica marca dos 80 golos, sendo ainda hoje o defesa com mais golos marcados pelo Sport Lisboa e Benfica. Hoje é um dirigente na Federação, mas deixa muitas saudades na Catedral. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Amarrados, encarnados voltam aos triunfos e igual nos Leões na luta mano a mano pelo título. Num Guimarães 0, Benfica 3. Pavde diz Biza e ultrapassa portista Samu na lista dos goleadores. Bruno Lage o amarela Florentino, a este nível tudo é estratégico. E Luís Freire diz, falhamos golos de forma escandalosa. E é assim, meus amigos, é o que eu disse na introdução do vídeo. Foi um bom jogo de futebol. Sim, até foi entretido. Foi um bom jogo de futebol por parte do Benfica, onde fomos lúcidos nas ocasiões que criámos e disputámos uma boa partida de futebol. Eu acho que em termos de competitividade o Benfica fez o melhor que pôde. O terreno não era o melhor, mas sinceramente eu não acho que Bruno Lage tenha acertado no 11, já o tinha dito ontem, antes ainda da partida. Acho que entrar com Tomás Araújo, ainda por cima com Di Maria num terreno pesado, 2 jogadores que estão limitados fisicamente, ainda para mais um a jogar fora de posição, não é uma boa opção. E claramente não era partida para estes jogadores. Eu percebo a ideia de Tomás Araújo, que era defender, mas acho que Tomás Araújo fez um péssimo jogo, na minha opinião, atendendo ao que podia ter dado como central. Até porque eu acho que António Silva não fez uma grande partida. Di Maria pouco ou nada fez, também o terreno estava muito pesado e não é o tipo de terreno de jogo para Di Maria poder praticar e desenvolver o seu futebol. No entanto, o Benfica acabaria por ganhar por um saudoso 3-0, golear o Guimarães, mas na minha opinião, graças a uma excelente, a uma grandiosa exibição de Turbin, que é momento-chave do jogo, conseguiu segurar assim a baliza a zeros, diante do ímpeto da equipa vimaranense. Mas enfim, não é a altura de criticar, é a altura de festejar esta vitória e estes 3 pontos, que são muito, muito importantes. Mas mais logo à tarde irei lançar um vídeo onde irei analisar mais detalhadamente a exibição dos jogadores do Benfica. E aí sim, envolverei-me um pouco mais na crítica, quer a Bruno Lage, quer a alguns elementos do Benfica. Pois nem tudo foram rosas ontem à noite, mas o que mais interessa foi alcançar a vitória e os 3 pontos, que muita falta vão fazer daqui até o final do campeonato nesta luta pelo 39. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Varela é para guardar no verão. A SAD avança após o Mundial de Clubes para prolongar o contrato. Entretanto, marcando entre o fim da carreira e mais um ano, e a grande vénia por Rodrigo Mora, onde a de elogios vai crescendo e inclui companheiros e não só. E temos então aqui várias pessoas a elogiar o prodígio azul e branco. Temos ainda aqui um Estoril 0, Braga 2, Bis de Garbi segura o 3º lugar. E Carvalhal diz, João Montinho é absolutamente fantástico. Entretanto, no Sporting, Gyökeres quase sem rivais. Os números do sueco empurram a equipa leonina para o objetivo do bicampeonato. E ainda aqui em alguns resultados da Liga, Aves 1, Casa Pia 1, Arouca 1, Estrela da Amadora 0 e Nacional 0, Gil Vicente 3. É assim, no Futebol Clube do Porto continuam em 4º lugar, apesar de terem o novo Messi, o novo Yamal, o que eles queiram. Todos os dias há elogios para Rodrigo Mora e não estou a dizer que o miúdo não tenha qualidade, como é evidente, tem muita, muita qualidade, mas ainda é um miúdo. E daí a já o estarem pôr num patamar muito superior, acho que é algo exagerado, pois jogadores com a sua idade,
como esses que eles mencionam, como é o caso de Lionel Messi, como é o caso de Lamine Yamal, já eram jogadores de topo no futebol europeu e não numa liga periférica como é a nossa, e muito menos no quarto classificado dessa liga. Mas enfim, vamos ver então os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Pavlidis tem berço, águia eficaz e grego de novo herói. E lá diz, vitória muito importante. Di Maria e Tomás Araújo saem lesionados e não podem defrontar o AVS, Extremo e Florentino amarelados de propósito. E eu aqui, sinceramente, isto do amarelados de propósito, eu percebo que tudo é estratégia, como diz o Bruno Lage, mas primeiro o treinador do Benfica não devia dizer isso publicamente, porque em primeiro lugar não fica bem. Todos sabemos que os treinadores pensam essas situações são faladas com os jogadores e os jogadores procuram o amarelo propositadamente para tentar falhar jogos estratégicos. Mas não fica bem pelo fair play desportivo estar a dizer isso numa conferência de imprensa. Pelo menos essa é a minha opinião. Ainda aqui Humberto Coelho faz 75 anos e recebe o prémio Ases Record. Diz o mesmo, nasci benfiquista. E aqui, uma vez mais, o jornal Record alinhado aqui com o terceiro anel. E atenção, eu quando fiz a efeméride do Humberto Coelho, nada tinha a ver com ele aparecer aqui na capa do Record, pois ao fim e ao cabo eu não sabia. E se estiveram atentos às efemérides, esta semana tenho dado assim aso a grandes glórias do passado benfiquista. E não podia deixar de passar um dos maiores capitães da história do nosso glorioso clube. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres limpa tudo. Os números assombram a liga. Lidera em golos, bis, hat-tricks, póqueres, penaltis, livros diretos convertidos. E o sueco sobe a segundo lugar na bota de ouro europeia. E entretanto, Morita reintegrado esta semana. Por exemplo, aqui eu percebo o ensalçamento de Gyökeres faz muito mais sentido do que o do Rodrigo Mora. Em primeiro lugar, Gyökeres lidera a tabela de quase tudo o que tem a ver com golos ou então com resultados positivos. E para além disso, o Sporting vai em primeiro lugar juntamente com o nosso Benfica. Mas agora esta campanha do jornal O Jogo, para tentar mascarar o pobre e triste quarto lugar em que o Futebol Clube do Porto se encontra, ainda para mais depois de ter sido goleado 2 vezes no mesmo campeonato pelo Sport Lisboa e Benfica, pela módica quantia de 4-1, ou seja, 8-2, não me canso de dizer, 8-2, como é evidente, tem que encontrar algumas pérolas para poder fazer assim as graças aos adeptos azuis e brancos. E por falar em Porto, Mora melhor do que Deco, marca mais em menos jogos na primeira época. E ainda aqui Marcano pondera a retirada. No futebol feminino, bilhete para o Jamor e espera segunda mão. No Benfica 2, Valadares Gaia 2. E no basquetebol, Encarnados fez a fase regular em primeiro lugar, após vencerem o Sporting na Casa dos Leões por 87-85. E aqui os meus parabéns à equipa de basquetebol do Sport Lisboa e Benfica, a aplicar aqui uma derrota que é bastante importante ao seu eterno rival. Agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Conquistadoras. Benfica passa duro teste com bis de Pavlidis e gol de Carreras. Num Guimarães 0, Benfica 3. Di Maria e Tomás Araújo saem lesionados e o argentino e Florentino forçam amarelos e falham o Aves Sade. Entretanto, Bruno Lage diz, são 3 pontos muito importantes na nossa caminhada. E é assim, meus amigos, eu sinto imensa pena pelo Trubin. Faz uma exibição brilhante e não há uma única fotografia, uma única menção ao guarda-redes do Benfica nas 3 capas dos jornais desportivos. Não é por eu achar que ele foi o MVP ou o melhor jogador em campo, que ele devia ter uma fotografia nos jornais, mas num dia que ele faz uma exibição soberba com 3 excelentes defesas, 2 delas de alto recurso técnico e não apenas de reflexos, porque assim são grandes defesas e não há uma única menção. Enfim, resta-nos a nós, benfiquistas, hoje dar os parabéns a Trubin nas redes sociais. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres só tem paralelo com Yazalde. O sueco prepara-se para conquistar a segunda bola de prata consecutiva. Entretanto, os Leões contam com Pedro Gonçalves e Morita a 100% para o derby. Já no Futebol Clube do Porto, a renovação de Rodrigo Mora é oficializada a 5 de maio, quando o mesmo fizer 18 anos. Ainda aqui na Liga Guerreiros não largam o pódio e no Bola Centro 75 anos de Humberto Coelho. Não é o nosso Bola Centro é assim na próxima segunda-feira às 9h30 e falaremos, como é evidente, faremos o rescaldo desta vitória importantíssima do Benfica frente ao Guimarães na casa vimaranense por 3-0. Faremos também a antevisão da partida a meio da semana frente ao Tirsense a contar para a segunda mão
da Taça de Portugal, a partir dessa que faremos o watch along e falaremos de toda a atualidade encarnada. É assim, está feito então aqui o rescaldo da prensa desportiva nacional. Como é evidente, hoje o grande destaque vai para a vitória do Benfica, também só faltaria mais o Benfica ir golear a casa do Vitória de Guimarães e não ser hoje capa dos 3 jornais, também já só faltava isso, depois do Vulcão Verde há 2 dias e do Super Gyökeres e Super Rodrigo Mora nos últimos dias, que o Benfica não tivesse ou não acaparasse as manchetes dos 3 jornais desportivos. Enfim, não há muito mais a dizer, o jogo não foi brilhante, volto a dizer, conta sim da parte positiva o resultado, um resultado importantíssimo, um soco em cima da mesa, à semelhança do que já fizemos no Dragão. Agora o que faz falta é contra o AVS no próximo fim de semana materializarmos em golos as oportunidades, porque não serve nada estar a ganhar as equipas mais fortes e perder pontos com equipas mais fracas. Enfim. Está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham um bom domingo de Páscoa para aqueles que celebram a Páscoa, para os que não celebram, espero que tenham um bom domingo, festejem o primeiro lugar, porque neste momento continuamos líderes a par do Sporting. Continuamos vivos, nesta luta árdua pelo 39, faltam agora 4 grandes finais. E como tal, temos tempo agora para repousar, preparar a partida do Tirsense com muita calma e depois fica a faltar AVS, Estoril, Sporting e Braga. Estamos na luta e eu estou confiante que vamos conquistar tudo. Um bom domingo para todos e viva o Benfica!